Bom, então, na minha infância, né, foi onde tudo começou. Eu não teria como falar do meu testemunho sem voltar para minha infância, sem levar vocês lá junto comigo, que ela foi dividida, na realidade, em 2 partes, né? Uma parte onde, até os meus 7 anos, que foi tudo muito bom, né? Eu sou a única mulher, a única filha mulher, entre 4 irmãos. Né? Nós somos 4 filhos, tenho 3 irmãos, e eu sou a rapinha do tacho, como meu pai dizia. Né? A minha mãe, ela teve, nessa gestação, muitos problemas. Ela teve problema com pressão alta, com diabetes gestacional. E sempre que ela ia fazer a ultrassom, que inclusive era semanalmente, né, porque como era uma gestação de risco, não dava para ver o sexo. Eu sempre estava sentada ou de costas, então nunca dava para ver o sexo. Sim. Mas o meu pai, ele tinha certeza que eu seria uma menina. E ele falava, é uma menina, ele esperou muito, ele ansiou muito por uma filha. Né, 4 homens, e quando ele nem esperava, veio, e ele falava que eu era a rapinha do tacho. E a minha mãe até conta que ela foi para fazer o pré-natal, né? Naquela semana, e o médico falou, olha, a gente vai ter que fazer o parto. Acredito que pela saúde muito debilitada. Sim. E o meu pai, ele estava trabalhando, e quando ele chegou até o hospital, as minhas tias brincaram com ele, né? Falaram, é um menino. Ele falou, não é. Eu comprei até enxoval rosa. Nossa, então, ele tinha convicção. E eu fui muito amada pelos meus pais, né? Só que como a minha mãe, ela teve essa questão durante a gestação, ela teve muitas complicações também no pós-parto. Né? Então, ela teve um princípio de depressão pós-parto. E eu fui cuidada pelas minhas tias, né? O meu pai, assim. Sim. Então, eu era muito próxima dele, muito amada, uma filha muito querida, sabe? A princesa do pai. Princesinha. E eu cresci em um lar totalmente estruturado, né? Minha mãe, ela era uma intercessora, né? Tava ali do lado do meu pai, os dois juntos, batalhando. Meu pai muito trabalhador, minha mãe também. E tinha uma única questão. O meu pai, aos finais de semana, ele bebia. Então, a minha mãe, ela orou muitos anos pela libertação do meu pai. Muitos anos. E nós íamos à igreja, mas ele nunca teve uma entrega total. Sim. E aos finais de semana, que era quando ele não estava trabalhando, ele me chamava. E ele gostava que a gente andava muito bem arrumado, né? Sim. Bem, ele trabalhava, ele falava, eu trabalho para proporcionar isso para os meus filhos. E ele colocava uma roupinha, uma sainha, eu não esqueço, era uma sainha bem bonitinha, uma roupinha, e ele falava, vamos ali com o pai. Me colocava dentro da Brasília verde e a gente ia lavar o carro, que era num posto de combustível. Sim. E lá tinha conveniência, então ele aproveitava para beber. Sim. E eu ia. E a minha mãe ficava louca, né, porque ela sabia que ele ia me levar pro bar. E realmente, ele levava, né? Eu ficava sentadinha ali, quietinha, tomando um refrigerante de garrafinha, né? Isso. E ele comprava aquelas de jogos e eu ficava jogando. Eu vivi isso. Eu acho que era até era como se fossem umas moedinhas, isso, né? Aquele negócio de jogo, né? Grande, não sei. Isso, né? Das máquinas. Das máquinas. Sim. E aí eu ficava lá jogando, meu pai bebendo. E eu sentia muito proteção, porque apesar de ser um ambiente muito hostil, né? Principalmente para uma criança, uma menina. Isso, Mas eu me sentia muito protegida, porque se alguém olhasse torto pra mim, o meu pai, ele já ficava grandão, ele não era muito grande não, é pequenininho, mas ele já ficava grandão, Sim. Posturava e falava, sai de perto da minha filha. Então eu tinha muita proteção do meu pai, Jamília, eu sabia que eu não cresci em um lar onde eu não fui amada pelo meu pai, onde eu não sabia o que era proteção. No entanto, aí começa a segunda parte, e essa, infelizmente, foi a parte da minha infância que predominou. O meu pai, ele era caminhoneiro e eu lembro que ele saiu para trabalhar antes do sol nascer. E naquele dia em específico estava um dia muito estranho, porque eles tinham cortado a água da região, né, o saneamento ali de água, o abastecimento de água da região. E a gente estava sem água naquele dia em casa. Mas a minha mãe acordou, conseguiu pegar uma água, colocou no fogo para o meu pai fazer o café para ele poder tomar o banho.
E ele foi trabalhar. Só que ele não voltou. E eu lembro que a minha mãe, ela naquele dia... Sabe quando você percebe que quando vai acontecer alguma coisa, o dia fica, parece que cinzento, né? E eu não entendia, porque eu era só uma criança, eu tinha 7 anos. Então eu não entendia, mas eu via o olhar da minha mãe, a preocupação dela. E a gente foi para uma casa da amiga dela, que ficava bem próximo, onde nós morávamos. E eu percebi que alguma coisa ia acontecer, porque eu via a preocupação dela. E realmente meu pai não voltou. No horário, não chegou. No dia seguinte, a minha mãe, ela ligou para a empresa onde ele trabalhava, falou com o chefe dele, né, com o encarregado, e ele falou, olha, o Silas, ele deixou ontem o caminhão aqui na garagem, bateu o ponto, pegou o carro e foi embora. Aconteceu que nesse trajeto de sair da empresa até a nossa casa, o meu pai ele sofreu um acidente. O carro dele, era a Brasília Verde, sim, deu perda total. O meu pai foi arremessado para fora do carro. Deus. Ele não lembra o que aconteceu. Meu pai nunca lembrou o que aconteceu naquele momento. Ele lembra de tudo, de antes do acidente. Ele trouxe à memória muitas coisas da infância, mas o exato momento do acidente ele não lembra. E ele ficou desaparecido por acho que 5 ou 6 dias. E ninguém achava meu pai, ninguém achava. Eu lembro que a minha casa era uma casa muito grande. E como meu pai era muito amado, muito querido, a nossa casa encheu de pessoas. Eu não consigo me esquecer da sensação que era até a minha casa cheia, porque todos ali tinham um olhar de preocupação. Sim. Lágrimas, porque onde está o Silas, o que aconteceu com ele? Olha, apareceu um homem morto, vai lá ver. Então, até isso, sabe, foi muito difícil, porque teve que sujeitar a minha família a isso. E as pessoas da empresa ajudando também, porque meu pai era muito querido. Meu tio, o irmão dele, meu tio Paulo Marques, que é um pastor muito amado, muito querido. Era o irmão, assim, o mais chegado do meu pai. E ele ajudando a procurar, desesperado. Eu nunca tinha visto meu tio chorar. E eu olhei para o meu tio, eu vi o desespero dele. Até que meu pai foi achado. Ele estava no hospital. Ele estava irreconhecível. Quem achou ele foi a secretária da empresa, que ligou para o hospital e falaram, olha, tem um homem assim, assim, assado, ele entrou aqui tal dia, mas a gente não tem documentação, então não sabemos. Não tinha nada? Não, porque celular, quando foi ele arremessado, naquela época tinha celular, mas ainda não eram todas as pessoas que tinham acesso, sim, como tem hoje, né? Muito, sim, fácil. E ele foi arremessado, então foi tudo espalhado, carteira. Então, quando ele foi socorrido de ambulância, ele não tinha nenhum documento de identificação. Sim. E a minha mãe falou, eu vou lá reconhecer ele. Só que prepararam a minha mãe para o pior. Falaram, olha, ele está irreconhecível, então a gente não sabe se você vai conseguir identificá-lo. E a minha mãe, ela disse que ela foi assim devagarinho, porque estava um tumulto lá, né, para saber quem que era aquele, sim, homem. E ela disse que quando ela entrou, ela foi abaixando um lençol por vez e ela viu meu pai. Ele estava quase sendo preparado para que os órgãos dele fossem retirados. Porque os médicos falaram que meu pai não ia sobreviver. Estava realmente aguardando ali um corredor da morte. Meu Deus. O meu pai, quando ele foi arremessado, ele bateu a cabeça e ele teve traumatismo craniano. E nisso ele perdeu metade da massa encefálica. Sim. A cabeça do meu pai estava inchada. Ai, meu Deus. Ele se quebrou todo. E a minha mãe reconheceu ele por um detalhe. O dedo polegar do meu pai, que é um dedo muito peculiar. O dedo dele é um dedo achatado, sabe? Que tinha, sim, um osso assim, muito diferente. E a gente sabia que era só dele. Sim. Eu nunca vi uma mão igual a do meu pai. E ela reconheceu ele ali. E o meu pai, o médico falou que se ele sobrevivesse, ele não ia andar, ele não ia falar, ele ia vegetar. Graças a Deus, o meu pai sobreviveu, ele andou, ele falou. Como ele dizia, ele falava mais que o homem da cobra. Ele falava muito. E, infelizmente, meu pai ele perdeu metade da massa encefálica. Isso prejudicou ele, clinicamente falando.
Ele perdeu a capacidade de tomar decisões. A minha mãe teve a curatela dele. Né? Então, era ela quem assinava tudo por ele, resolvia tudo pelo meu pai. E eu lembro que minha mãe ficou um mês com meu pai no hospital. Um mês, hein? Um mês, foi muito grave. E ele perdeu a memória, então ele nem lembrava quem ela era. Ele falava, sim. minha mãe sofreu tanto porque ele falava que ele ia casar com a enfermeira. Ai, meu Deus. Foi muito difícil para ela também. Sim. Só que a minha mãe, ela foi me preparando, falando, olha, seu pai sofreu um acidente. E eu sofrendo muito, né? Porque eu nunca fiquei longe do meu pai. Sim. Dos meus pais, né? Porque minha mãe também teve que se doar inteiramente para ele. E ela falou, olha, só que o seu pai, ele esqueceu algumas coisas. Então, quando você chegar, você tem que lembrar ele. Eu, criança, pensei, eu acho que eu vou lembrar ele que esse daqui é o rádio, que essa é a televisão. Mas não foi isso. O meu pai, ele esqueceu quem nós éramos. Eu lembro que quando ele chegou, a nossa casa era muito grande, então tinha a sala de estar, que era acoplada com a sala de jantar. Sim. E a minha mãe, ela colocou a cama na sala, porque muitas pessoas iam receber ele, né, ia visitá-lo. E aí, o meu pai, ele chegou de cadeira de rodas, e eu arrumada, né, porque eu falei, meu pai gosta de me ver bem arrumadinha. Então, coloquei a sainha que ele gostava, a camisetinha que tinha um cachorrinho, que era uma pelúcia, eu não esqueço até hoje. E eu aguardei o meu pai. E eu lembro que nada me preparou para receber ele. Nada me preparou para aquilo, Jamile, porque eu fui para abraçar o meu pai, aquele que me amava, que me protegia, que me acolhia, que me desejou, que tinha certeza que eu seria eu. Mas ele não me reconheceu. Eu fui abraçar ele e ele rejeitou o meu abraço. Oh, meu Deus. E para uma criança de 7 anos, por mais que ele não quisesse, foi a primeira vez que eu senti rejeição. E o meu pai totalmente, assim, transformado. Ele emagreceu, acho que uns 15 quilos. Os olhos, uma olheira, sabe, tão profunda. Sim. Um olhar para o infinito. Sabe quando a pessoa fica assim, olhando, um olhar... E ele já estava tomando, né? Ele já saiu do hospital tomando Idantal, Gardenal. Então, eram medicações que deixavam ele muito... Um pouquinho assim, fora assim... Não, totalmente fora do ar. Não era um pouquinho, sim, não. Era muito, né? Fora do ar. E eu lembro que eu tinha medo dele. Eu passei a ter medo porque... Pra você não parecer o seu pai. Não, ali. Não era ele. Não era, porque ele voltou careca, com uma cicatriz, porque como ele teve que fazer uma cirurgia no crânio, então ele tinha uma cicatriz daqui até quase a nuca. E era uma cicatriz, assim, que era muito, muito recente, né? Então tava vermelho, tinha pontos muito roxo e totalmente exposto, assim, sabe? Aquela marca. E eu lembro que a minha mãe falava, você tem que falar pra ele quem você é. E eu falava, pai, o senhor lembra? E ele ficava me olhando como se eu fosse uma total desconhecida. E eu passei a me tornar a irmã dele. Tem um desenho que eu não suporto nem ouvir a abertura. Teletubbies. Nossa, isso aí é antigo, né? Nossa, o meu pai, ele sentava na frente da televisão, em posição de índiozinho, sabe? Sim. E quando começava ele, Teletubbies, aí ele, pô, e ele virava a cabeça uma criança. Nossa. E ele achava que eu era irmã dele. Então, meu pai se tornou meu irmão mais novo. E para minha mãe, isso foi muito difícil. Muito difícil, muito. Ela teve, assim, que se doar 100%. Ela parou de trabalhar, né? Ela se doou 100%. E eu lembro que, à noite, foi a primeira vez que eu achei que eu tinha visto uma assombração. O meu pai, ele estava em pé, na porta, encarando, assim, à noite. Meu Deus. Então, tomou um susto. Nossa, né? Totalmente, assim, não era o meu pai. E ali eu senti a rejeição. E aí, o que acontece, Jamile? Vamos pensar na família, a gente até mencionou sobre isso, sim, né? Sim. A família, vamos pensar como uma casa, né? Então, tá aqui, uma figura geométrica, né? Um triângulo. Os pais, o que eles são para essa base que é os filhos? A proteção, o teto.
Então, quando tem, por exemplo, uma ruptura que é um casamento, onde esse pai aqui, essa autoridade faz isso daqui, a mãe, ela precisa fazer isso. E aí deixa os filhos vulneráveis. Foi exatamente o que aconteceu na minha casa. O meu pai saiu da posição de um sacerdote, de autoridade, de proteção. E ele foi para cá, para baixo. Se tornou irmão. E ali foi que tudo, eu sei que é uma introdução bem longa. Não, pode. Mas ali foi realmente onde tudo deu início. E a minha mãe sempre ia para hospitais, para consulta, e tinha que... né, ele foi aposentado, enfim. E eu ficava muito sozinha, muito... né? Sim. Toda a minha família ficou exposta, os meus irmãos, né? A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. Todos serviam a Deus. Ministros, né? Antes do acidente. Ministros de louvor, tocavam na igreja, adoravam ao Senhor. E todos eles tiveram problemas depois. E... se afastaram. Todos. Por mais que a minha mãe ela tentasse, né, manter, ainda não conseguia. Sim. Porque ela teve que se voltar totalmente para aquela criança que se tornou meu pai. E aí passou o tempo, meu pai ele foi se recuperando, ele nunca conseguiu se recuperar 100%. Ele tomou muitos remédios ainda. À medida que ele foi se recuperando, e algo bem interessante, é que no dia do acidente, o meu pai não tinha uma gota de álcool no sangue. Não tinha teor de álcool no sangue. Não estava bêbado. Ele não estava bêbado. Nada, e depois daquele dia, o meu pai nunca mais colocou bebida na boca. Ele tinha nojo, ele tinha aversão ao cheiro da bebida. Então ele foi liberto naquele dia. E nós começamos a frequentar a igreja, né? Ficamos firmes, congregando, mesmo em meio às dificuldades que estavam acontecendo com meu pai. E eu lembro que o pastor da igreja onde nós íamos, ele provavelmente ou ele se mudou de cidade por algum motivo, ou ele tinha sido transferido da igreja. E ele deu para o meu pai uma caixa de livros. E dentro dessa caixa tinha uma Bíblia, que é a Bíblia do meu pai, que depois ele mandou, né, reformar a capa. E tinha um livro pequenininho, assim, fino, sim, preto. Era um livro da capa preta. E criança, né, eu fui bem devagarinho, peguei o livro, peguei aquele livro, enfiei embaixo da minha cama e comecei a fazer a leitura daquele livro escondida dos meus pais. Aquele era um livro de ocultismo. Meu Deus. Era um livro que ensinava a fazer rituais, magia. E era um livro de reza, né? Então a gente precisava conjurar algumas coisas. E eu comecei a conjurar. Tudo satânico ali. Total. Né? E eu comecei a conjurar. Então, tinha que falar 3 vezes tal coisa, tal nome. Então, eu falava. Porque tem que fazer isso. E eu fazia tudo aquilo. E ali você tinha 8 aninhos. Sim, porque o meu pai ele sofreu um acidente em abril. E em junho eu fiz aniversário. Em junho eu completei 8 anos. Sim. Então, eu já estava com 8 anos já nessa época. Até que um dia minha mãe descobriu esse livro. Pegou... Depois de um mês. Né? Depois de um mês. Depois de um mês, a minha mãe pegou, porque ela descobriu o livro, né? Ela achou o livro embaixo, que estava bem escondidinho, criança. Eu deixei em pé, encostado na parede. Então, se ela passasse pano, eu não ia sentir o livro, sim, porque estava bem distante. E ela pegou o livro, me deu uma bronca. Depois disso, até eles compraram uma Bíblia. Acho que para tentar reparar o dano, né? Para tentar reparar o dano, eles compraram uma Bíblia. Que era uma Bíblia em quadrinhos, sim, mas não, sim. Eu já tinha absorvido. Para criança. Sim, mas eu já tinha absorvido todo aquele conteúdo. Sim. E aí o que acontece? Naquela conjuração, eu conjurei demônios. E foi naquele momento que surgiu o tal amigo imaginário. E ele se apresentou para mim, olha só como é interessante, ele se apresentou para mim numa figura daquilo que eu sentia falta. De um pai. De um pai. E eu lembro que era um homem muito bonito. Ele vestia um terno, era alto, da pele clara, dos olhos claros. E ele tinha um perfume amadeirado, que às vezes eu poderia nem vê-lo. Mas quando eu sentia o perfume, eu falava, ele tá aqui. E ele se apresentou numa figura paterna. Então eu sentia proteção. Aquilo que faltava do meu pai,
eu passei a ver nele. Sim. Então, comecei a ver proteção, cuidado, né? Ele me incentivou a cometer muitos atos. Foi explorado esse lado sexual, né? Então, se toca com 8 anos. Meu Deus. Olha, o seu irmão, dentro da gaveta tal, tem uma fita cassete, pega em tal horário e coloca aqui. Eram conteúdos adultos. E eu via, e eu ficava parada, o que é isso? Eu não tive acesso, eu não tinha contato com aquilo. O que é isso? E ele começou a me explicar o que era, porque a minha mãe não teve tempo de explicar isso pra mim. Sim. Então, ele começou a me explicar, e eu via mesmo. Eu via, assim, a personificação, realmente, ele aparecia. Sim. E eu falava, minha mãe sabia, porque eu conversava com ele, não é nada. Né? É um amigo imaginário. E é por isso que eu deixo um alerta, né? Eu tenho filhos, eu tenho um filho de 10 e 9 anos. E eu fico muito atenta à brincadeira deles. Né? Tá brincando com os bonequinhos, tá criando só um diálogo com os bonequinhos, e aí presta atenção. Porque eu conversava e eu olhava. Então, além de falar, eu desviava o olhar. E a minha mãe nunca se atentou a isso. E ele foi. Isso é um perigo, né? É um perigo. Pra todas mães aí que têm filhos em casa, né? Com certeza, a gente tem que se ficar atentar. de olho vendo o que seu filho está fazendo. Muito. Né? Principalmente em quarto, né? Se tranca ali, não tem essa. Quer privacidade? Cresce, casa, vai para sua casa, lá você vai ter. Aqui não tem privacidade. Isso. E na minha casa, a minha mãe, ela foi muito liberal. Então, assim, criou um quarto longe, né, que era fora da nossa casa, era um quarto porque eram homens. Sim. Então, recebia os amigos, eles gostavam de músicos, né? Então, recebia os amigos e eles tocavam. Então, era um quarto fora da casa. Só que lá infelizmente, eles tinham acesso à pornografia lá dentro também. E futuramente eu descobri que era um demônio, né? Deus usou realmente amigo imaginário era um demônio. Era um demônio que eu tinha conjurado, sem saber. Eu não sabia. E na minha adolescência foi muito conturbado, sabe? Eu cresci muito revoltada. Eu cresci achando que o meu pai, ele estava me rejeitando porque a gente nunca mais teve aquela conexão da infância. Ele nunca se recuperou? Ele se Totalmente não? Totalmente não, assim. A minha mãe, ela tinha a curatela dele, né? Eu acho que é isso. Sim. Então, ela que respondia por ele. Ele era um homem de Deus, assim. Depois... Nunca lembrou de você? Lembrou. Depois ele recuperou a memória. No entanto, isso, assim, a gente nunca conseguiu criar aquela conexão de novo. Eu era muito amada por ele, Mas sabe? você já tinha quantos anos? Quando ele começou a se recuperar mesmo? Sim, lembrar de você. Olha, que ele começou a lembrar de mim, eu acho que foi aos 9 anos, que ele teve uma lembrança total. Sim. Mas a conexão mesmo... Não era a mesma. Só que depois que eu casei, a gente conseguiu ter, sabe, uma conexão novamente. Só que nada... Perdeu muita coisa, assim, na infância, né? Com certeza, porque era meu irmão, né? Era o meu irmão. Então, perdeu muita coisa. E... eu lembro que é uma adolescência muito conturbada, muito difícil. Aos meus 12 anos, assim, foi o ápice dele, porque ele sempre muito nervoso. E sempre que eu sentia o cheiro daquele perfume, eu sabia que aquele homem, que o meu pai estava perto. Só que depois que ele ia embora, alguma coisa acontecia. Então, eu começava a ter convulsões, ataque epilético. Meu Deus. Eu tive muito esses ataques na infância, assim, na adolescência. Sim. Ataques onde eu gritava. Eu gritava, assim, do nada. Do nada eu começava a gritar e era sempre depois que eu sentia o cheiro do perfume dele. Depois que ele ia embora? Depois que ele ia embora. Meu Deus. E eu lembro que a minha mãe, assim, ela não sabia mais o que fazer, porque ataque epilético, convulsão, o que está acontecendo? Vamos investigar. Não era nada. Eu chegava no hospital, bem, ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. E aos 15 anos foi a última vez que eu vi ele. Eu lembro que eu estava sozinha à noite e eu escutei um barulho no portão e eu senti o cheiro do perfume. Só que na adolescência eu já percebi que aquilo que acontecia comigo não era normal. Sim. Porque ninguém tinha amigo imaginário, só eu. E
eu comecei a ficar resistente a ele. Então, eu comecei a ter medo. Sabe? Eu comecei a ter medo dele. Por quê? Por que ele aparece só pra mim? As minhas amigas da escola, ninguém vê. Só eu. Tem alguma coisa errada comigo. E adolescente? Adolescente. Já grande, Nossa, eu lembro que aos meus 13 anos, a minha prima estudava comigo. Estudava na mesma escola, né? E eu lembro que várias vezes eu senti o perfume dele. E eu acho que não sei se eu comentei com ela, mas na escola eu falava, nossa, ele tá aqui. No horário do intervalo, acho que a minha prima nem queria ficar perto de mim. Essa louca tá sentindo esse cheiro. E comecei a ter medo, né? Sim, aí eu falei, gente, isso não é normal. E eu lembro que eu tava sentada à noite e eu senti o cheiro do perfume, escutei um barulho no portão. Mas eu não olhei. O sofá ficava bem embaixo da janela, que dava acesso direto à vista pro portão. E eu lembro que eu levantei depois a cabeça bem rapidinho e vi ele. Do mesmo jeito que eu sempre vi. Ele não mudou nada. De terno, muito bem vestido. Sim. E ele me olhou. Ele só me olhou. Ele me olhou e foi embora. E eu até falei pra minha mãe no dia seguinte. Eu falei, mãe, veio um homem aqui. Só que ela não entendia. E aí foi, né? Sim, uma adolescência conturbada. Né? Ataque epilético. Eu nunca fui uma filha que dei trabalho para os meus pais. Até porque o meu pai dava muito trabalho para minha mãe. Então eu falei, eu não vou dar trabalho para minha mãe. Então eu sempre fui uma adolescente assim muito reservada e muito curiosa. E aquele livro que eu li na infância, eu sempre tive curiosidade de descobrir de novo aquele livro. Eu queria continuar a leitura. Ah, você queria ainda? Eu queria, com certeza. E eu lembro que no ápice da minha vida, assim, que eu falei, agora eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais a minha mãe com meu pai, porque ele vivia um ápice, assim, sabe? Era muito nervoso, ele do nada, caiu uma agulha no chão, ele ficava nervoso. Mas aquilo era devido ao estado clínico dele, ele não tinha culpa. E aí eu conheci meu esposo, o Fernando, e, assim, ele foi alguém que Deus colocou na minha vida, eu não tenho dúvidas disso. Sim. Ele era uma pessoa que veio de um lar totalmente diferente do meu, né? O pai dele faleceu, ele era muito novo, ele saiu de casa, mas ele teve muitas experiências com Deus, porque o padrasto dele trabalhava com libertação e ele acompanhava o padrasto dele. Né, acompanhava, eles iam. Sim. E ele participava. Então ele foi alguém que me aproximou de Deus. Um Deus que eu confesso que, por mais que a gente fosse à igreja, eu não conhecia. E eu passei a conhecer aquele Deus, eu passei a me aproximar mais de Deus, mesmo que de forma superficial. Mas eu fui indo aos pouquinhos. E nos casamos, né? Foi o casamento dos meus sonhos. Você já era adulta? Já tinha 18 anos. 18 anos. E eu lembro que quando o meu filho nasceu, o Matheus, né? Casei, tudo certinho, casei na igreja, tudo bonitinho. Depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, o meu primeiro filho nasceu, que ele também foi uma promessa, assim, Deus... Eu não poderia engravidar porque eu tinha algumas questões com endometriose e que já tinha... que já tinha comprometido enfim, o médico falou que eu não poderia engravidar, que eu tinha que fazer tratamento, que eu tinha que remover o útero. Sim. E eu lembro que a gente foi à igreja e a pastora falou assim pra mim, você tá grávida de um menino. E não precisa se preocupar, que ele é um homem segundo o coração de Deus. E aí veio o nome do Davi. Glória a Deus. O Davi foi o meu filho, assim, que foi um amado, também desejado. 6 meses depois que o Davi nasceu, veio o Matheus, um bebê, assim, o Davi era um bebê. E aí engravidei do Matheus. O Matheus, eram gêmeos, né? Quando eu engravidei. Mas, infelizmente, eu perdi um bebê. E o Matheus, quase que eu perco o Matheus. E quando o Matheus nasceu, ele ficou alguns meses, um mês e meio, mais ou menos, internado. O médico desenganou ele. Ele teve uma questão pulmonar. E ali eu já comecei a me aproximar muito de Deus. Né? Então, nós íamos à igreja. Eu nunca tinha renunciado àquela leitura.
Foi algo que ficou guardado aqui, sabe? No oculto. Sim, eu nunca sim. renunciei, mas eu me aproximei de Deus. E eu lembro que quando meu filho estava internado, a médica falou para mim: mãe, entra lá, chama o seu esposo, se despeça do seu filho. Não tem mais o que fazer por ele. E a gente, como o caso dele era de risco, ele ficava isolado. E pra gente entrar na sala, na UTI, tinha que colocar uma roupa especial. Isso. Eu não pegava ele, né? Porque ele estava Sim, entubado. sim. Então, só colocavam mais ou menos assim a mão na incubadora. Sim. Aí eu lembro que naquele dia elas abriram a incubadora. E ela falou: tem um contato com o teu filho, com o corpo dele. Falou assim. E eu falei: eu posso orar? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiz uma oração sincera. E ela falou: pode. E eu me ajoelhei na frente da incubadora. Eu falei: Deus, eu não sou egoísta. O Mateus é seu. Se o Senhor quiser levar, pode levar. Mas não deixe ele sofrer. Coloquei a mão, fiz uma oração assim, de entrega mesmo. Eu falei: eu entrego. Eu entrego o meu maior bem. O meu filho é o meu maior bem. Eu entrego. E o meu esposo fez a mesma oração. No outro dia, eu fui chamada no hospital. E eu falei: pronto, o Mateus morreu. E quando eu cheguei lá, ele estava fora da incubadora. Ai, meu Deus. Eu tenho essa foto até hoje. Sim. Ele estava sentado no colo da enfermeira, tomando leite no copinho. Ai, meu Deus. Coisa mais milagre, linda. né, O Mateus que é um Deus milagre. fez. Então, eu tô falando isso para vocês verem que a minha vida é um milagre. Sim, a vida sim. dos meus filhos, sabe? Satanás, ele tentou desde a minha infância. Começando pelo seu pai. Sim. Que ali foi um milagre. Deus colocou a mão, né? Mesmo que ele ficou, né? Daquele estado que ele ficou, mas Sim. ele Senhor, sobreviveu. o Senhor teve misericórdia. Sim. E o meu casamento, ele começou a degringolar, sabe? Meu esposo e eu, nós tínhamos cargos na igreja. Meu esposo ministro de louvor. Eu participava do Ministério de Intercessão. Sim. Intercessora. E foi completamente destruído. Porque nós permitimos. Né? O Espírito Santo já falou que ia fazer através de nós. Mas nós fizemos muitas escolhas erradas. Eu não delego a culpa para terceiros. Eu sei que teve, sim, uma influência, mas tiveram também as nossas escolhas. Mas era o quê? Traições? Sim. Ou traições? Sim, houve a traição, a primeira traição por parte dele. Sim. Não chegou no ato, né? Não chegou a consumar nada. Mas ali eu falei... Dentro da igreja ou fora? Sim, dentro. Sim. Dentro da igreja. Eu acho que para mim isso foi o mais difícil. Sim. Sabe? Porque eu já não tinha mais cara para entrar na igreja. Sim, porque sim. todo mundo sabia. Ai, todo mundo ficou sabendo. Menos porque a moça, né, que ele se envolveu, troca de mensagens e tudo mais, ela era da igreja, ela contou para os discipulados dela, para os discipuladores dela. E aí os discipuladores contaram para os pastores, só que assim, né? E foi indo. Foi uma fofoca aqui, começou a contar aqui. E eu chegava na igreja super feliz. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Você não sabia ainda. Aí ali eu já comecei a me afastar. Sabe? Eu comecei a me afastar. Eu tive até que uma entrega, um determinado tempo, em outra igreja, que foi a última igreja que nós congregamos, antes do nosso divórcio. E acho que quando tem a primeira traição, se a gente realmente não se posicionar, os dois, não é a mesma coisa. Não é. O nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Aí teve traição por parte dele. Eu me senti no direito de dar o troco. Então agora eu vou dar o troco na mesma moeda. E aí virou um ciclo. Você e ele? Eu e ele. Então virou um ciclo, sabe? E chegou um momento que eu falei: não dá mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente até que tentou se entregar. Né? Tentamos nos entregar a Deus. E na igreja que nós íamos, foi o primeiro processo de libertação que eu fiz. Né? Eu nunca tinha passado por um processo de libertação. E eu fui pedir ajuda. Eu falei: olha, eu contei tudo. Eu contei da minha infância, na minha adolescência, uma adolescência muito conturbada. Eu tentei suicídio por diversas vezes. Você tentou suicídio num casamento? No casamento e na adolescência também. Também? Muito. Na minha adolescência foi
Você chegou a se cortar? Sim. Por isso? Sim, por cortes, né? Eu tenho algumas marcas aqui, cortes nos pulsos. Mas era principalmente por indução, assim, de remédios. Tomava muito remédio, fazia coquetel e tomava. Fiz muita lavagem com aquele carvão, né? Sim. Fiz muitas. Mas por que você fazia isso? O que você sentia para chegar a esse ponto? Era uma opressão, eu não sabia explicar, sabe? Eu nunca conseguia ser feliz, nada dava certo, mesmo dentro de um casamento, na adolescência. Seus filhos, tudo, você não, eu nunca conseguia ser completa. E sem Jesus eu não seria mesmo. Hoje eu entendo isso. Sim. Mas eu nunca consegui ser completa. Nunca. Alguma coisa faltava. Eu estava dentro da igreja, exercendo meu ministério de intercessão. E quando eu chegava em casa, eu falava, que hipócrita. Por que você está fazendo isso? Como você vai orar pelas pessoas, orar pela libertação das pessoas, sendo que olha o que você vive dentro da sua casa. Então o que aconteceu? Eu comecei a aceitar os enganos, as mentiras de Satanás contra a minha vida, contra o meu casamento, contra o meu ministério. Você não é digna. Acusação que o inimigo, né, faz, acusa as pessoas. Uma autocondenação. Sim. Eu me autocondenava. Quando eu me cortava, eu fazia de tudo. Eu me cortava profundo mesmo. Eu tenho aqui algumas marcas. Sim. Eu me cortava profundo, mas não era o meu momento. Então, assim, eu só sofri as consequências físicas. E eu lembro que eu passei pelo primeiro processo de libertação com um casal de pastores, que eles não eram da nossa igreja, eles eram íntimos dos pastores da nossa igreja. E quando eu fui pedir ajuda pro pastor, ele falou, minha filha, eu vou te encaminhar para um casal que faz trabalho com libertação. Você estava casada? Estava casada. Ainda? Isso ainda durante o nosso casamento. Sim. Eu falei, tá bom, pastor, eu aceito. Aí foi um dia, assim, muito intenso. A gente subiu para a sala, né, dos pastores, e eles falaram para mim que eu fiquei em posição fetal. Ele falou para mim, o pastor, ele falou, Tainá, você ficou em posição fetal. Ele disse que eu me encolhi inteira e fiquei pequenininha. E aí eles oraram, né, falando, a gente vai cortar esse cordão, porque era algo na tua infância, na gestação. E aí eu falei para eles, eu falei, olha, minha mãe teve diabetes gestacional, ela teve muitos problemas, ela já tinha um espírito de morte ali. Isso, você ficou em formato de um bebê, não? De um bebê. Assim, toda encolhida, toda encolhida. E ali iniciamos o processo, né? Foi só um dia, mas depois, né, a gente tem que dar continuidade. Sim. É uma limpeza de casa que a gente tem que manter. A libertação, né? E eu fiz esse processo, consegui exercer o meu ministério de intercessão na igreja. Sim. Era uma bênção. Só que, de novo, caí. De novo, fiquei dispersa. De novo. E o meu casamento indo por Chegou água. a trair de novo, tudo? Não, né? Teve depois, quando já estava bem no final. Mas, assim, essa queda que eu disse era de aceitar de novo as mentiras, os enganos. Ah, sim. Sim. E aí ele falou pra mim, olha, não dá mais. E ele pediu divórcio. Ele que pediu? Ele pediu. Nós tínhamos ido para Florianópolis e voltamos basicamente divorciados. Né? Não tinha assinado ainda. E quando ele pediu, eu falei, eu vou tentar, né? Quem sabe não... Porque apesar de estar um casamento destruído, acho que não é o que a gente quer. Né? Então eu falei, vou tentar de novo. Aí a gente morava em São Paulo, porque nesse tempo a gente foi para Florianópolis. Sim. E aí retomamos para São Paulo e ficamos morando dentro da casa dos meus pais, porque nós perdemos tudo em Florianópolis. E eu acredito até que isso foi o ápice, sabe? Vocês perderam tudo? Tudo. Perdemos. A gente tinha um apartamento aqui em Sorocaba, alugado, né? Mas Sim. Era o nosso ambiente, Sim. de nosso lar, e vendemos tudo. Fomos para Florianópolis atrás de um sonho. E chegando lá não era nada daquilo. E aí quando a gente voltou, nós voltamos para morar com os meus pais, porque a gente não tinha nada. Né? Eu voltei com uma mala dentro de um carro, era tudo que eu tinha. E você estava querendo se separar ali? Sim, porque ela foi por água abaixo. Ela foi o ápice. Sim. E ele veio para Sorocaba, né? Foi para Sorocaba. Sim. E eu vim atrás dele. Eu falei, tem certeza? Ele falou, eu não vejo mais a minha vida com você. Ele falando? Ele falou. Aí ali eu falei, tô sendo rejeitada de novo. Aí eu virei a cabeça. Falei, quer saber? Então tá bom. Agora com 2 filhos. E na casa dos meus pais, entrando em depressão, sem nada.
eu lembro que uma conversa que eu tive com os meus pais, eles me apoiaram muito a voltar para Sorocaba. Porque lá a gente não tinha qualidade de vida. Os meus filhos, eles nasceram em Sorocaba. E meu pai me incentivou, me apoiou, falou, olha, não leva as crianças. O meu pai pediu para eu deixar os meus filhos. Não leva o Davi, não leva o Matheus. Deixa eles aqui por um tempo. Você sabe que a gente vai cuidar, que a gente vai amar. Volta para Sorocaba, arruma um trabalho, aluga uma casa e você pega eles. Mas não tira eles daqui. E foi o que eu fiz. Fui para Sorocaba, comecei a trabalhar de domingo a domingo, que eu trabalhava dentro de uma loja, de um supermercado. Então, era horário de shopping. Aluguei uma kitnet. E nisso, depois que eu me divorciei, imediatamente, assim, pouco tempo depois, eu já entrei em um relacionamento. Foi um dos meus maiores erros. Mulheres que se divorciam não entram em relacionamento tão cedo. É a pior besteira que vocês fazem. E eu entrei no relacionamento. Não durou muito, foi coisa de 1 ano, sabe? Mas uma pessoa que não se cura não vai dar certo em nenhum relacionamento. Que não é curada ainda. Não é curada. Então, vai replicar aquilo. Isso. E aí eu consegui um trabalho melhor. Isso foi dentro de uns 8 meses. Sim. Eu consegui um trabalho melhor, aluguei um apartamento e trouxe os meus filhos. E já não estava mais no relacionamento. E foi ali que eu entrei no fundo do poço. Eu trabalhava, eu ganhava bem na época, não ganhava, fazia home office, né? Trabalhava home office. Tinha os meus filhos, estava bem, não tinha mais um lar de briga, mas ainda faltava alguma coisa. E eu não sabia o que era. Sabe? Não sabia. E aí eu lembrei dos livros, eu falei, eu vou me preencher. Com aqueles livros que você começou a ler na infância, né? Livro de ocultismo. Ocultismo. Eu falei, vou me preencher. E então eu comecei sempre muito curiosa, sempre gostei muito de leitura, sempre gostei muito de conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de dominar determinados assuntos. Eu não gostava de nada superficial. Então, se eu fosse conversar com você, um exemplo sobre ocultismo, eu queria dominar aquele assunto. Então, para mim, tinha que fazer muito sentido. Eu queria ter respaldo. E aí eu comecei com a curiosidade. Só que eu comecei entrando assim nesse mundo por meio da palavra de Deus. Então, eu dei até esse exemplo, eu falei, imagine que Satanás, ele tem várias ferramentas, ele tem várias formas. Gente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas ele é especialista em comportamento humano. Ele está o tempo todo te observando. Então, como talvez ele sabia que eu era muito curiosa, ele colocou um comprimido da mentira dentro do pão da verdade. Então, eu começava a ler um assunto, aí me levava para o ocultismo. E ali eu comecei a me aprofundar. Meu Deus. Li tudo que é livro. Clavículas de Salomão, as Chaves de Salomão, São Cipriano, rituais, muitos. Você lia e praticava? A princípio lia. Só lia. Só por curiosidade. Sim. Só que as pessoas acham que o fundo do poço é o fim. Mas não, lá sempre vai ter uma pá. E aí cabe a você querer cavar mais profundo. Eu só lia, pegava o conhecimento, absorvia aquele conhecimento e depois eu comecei a praticar. Comecei a conjurar de novo, só que já com a mente amadurecida. Então eu comecei a conjurar para o meu bem. Então, para começar a fazer manipulações de situações, de energia. Então, eu manipulava. É um exemplo, né? As pessoas falam que é simpatia, né? Algumas simpatias. Então, você vai para uma entrevista de emprego. Sim. Faça essa reza, faça essa conjuração que você vai manipular. E tinha toda uma forma, tinha que escrever, tinha que fazer... E sempre dava certo. Nunca deu errado. Mas por que não dava errado? Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque aquilo que nós depositamos a nossa fé, a gente dá autoridade. Isso. A gente elege como Senhor. E eu depositava a minha fé naquilo. E eu falava, eu conjurava, eu fazia aquilo com tanta fé que ia acontecer, que acontecia. E, de fato, existia algo maligno por trás. Certeza.
de uma simples simpatia, começou a ir para outras áreas. Outras áreas. Então, comecei a fazer rituais com elementos. Comecei a fazer... Eu tinha uma terapeuta holística na época. Então, eu fiz alinhamento de chakras. Eu acreditava muito. Olha como Satanás é sujo. Meu Deus, sim. Antigamente eu acordava, né? Falava com Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Nesse tempo da minha vida, eu acordava... Bom dia, universo. Bom dia, deuses. Bom dia, mentores. Bom dia, a natureza. Era isso. Não tinha mais Deus. Eu elegi outros deuses para minha vida. Sim. E aí eles tinham poder sobre mim. Eu dei autoridade. E eu comecei a fazer algumas coisas mais profundas. Alguns rituais, assim. Nunca usei sangue, nada disso. Mas eu comecei a usar alguns elementos e faça isso, faça aquilo, escreve isso. E eu comecei a manipular não apenas a minha energia, mas a energia de outras pessoas. O ocultismo, ele me levou para um lugar tão profundo que eu conheci um satanista. Ele é um chefe de bar em São Paulo e eu adorava ir para São Paulo. Adorava. Sim. Porque eu adorava os bares do subsolo de São Paulo. Então, conheci vários bares por lá. E ele era um ocultista, um satanista. E ele já frequentou a Quimbanda. Então, ele fazia rituais, assim, sangrentos. E ele bateu o olho em mim e ele falou, cara, você tem um dom. Você precisa desenvolver isso. Misericórdia. Ele falou, você precisa desenvolver isso. E ele me apresentou vários livros. A gente teve... A princípio foi só uma amizade, mas depois evoluiu para um breve relacionamento, coisa de um mês, mas que já tinha sido o suficiente para eu ter tido trocas com ele. Né? Feito alianças. Isso. Ele me apresentou um mundo totalmente diferente. Aquilo que eu sabia até agora não era nada. Era melzinho na chupeta. O que ele me apresentou foi sangrento. Mais profundo. Muito. Nossa. E aí eu vivi isso. Eu comecei a manipular a energia, eu comecei a fazer alguns rituais onde ainda não tinha sangue. E o meu ciclo de amizade, ele mudou totalmente. Totalmente. Como assim, totalmente? O que mudou? Eram pessoas da Umbanda, da Quimbanda. Eu conheci nesses bares que eu fui para São Paulo, eu conheci muitos satanistas. Eu conheci muita gente assim envolvido mesmo com a bruxaria. Inclusive esse homem, ele tinha um desenho de um bode na perna. Meu Deus. E aí eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque. Falei, o que é isso? Ele falou, é a Lucy. Né, que fazendo menção. E ele tinha, inclusive, esse bode. Ele tinha um bode de estimação que ele tinha tatuado na perna. Meu Deus. E a Jesus totalmente, assim, desfigurado na outra perna. Só que de cabeça para baixo. Olha só. E eu me envolvi, assim, olha... O meu testemunho, eu falo para você que ele é feio, às vezes. Eu me arrependo muito de tudo o que eu fiz. Não chegou nenhum momento que você começou a ter, né, aquele medo, assim, onde eu estou me envolvendo, meu Deus, eu tô... Nada. Não tinha. Eu não tinha porque eu perdi totalmente o temor. Sim. Sabe, eu já não tinha mais comunhão com Deus, eu não orava. Né? As pessoas que falam, eu estava distante dos caminhos do Senhor e eu orava, eu não sei o que é isso. Porque foram 4 anos da minha vida onde eu não orava, eu não falava com Deus. Os deuses da minha vida eram outros. Comecei a fazer reiki, comecei a fazer terapia holística, né? Eu fiz a radiestesia, que é um tratamento espiritual por meio de alguns elementos, né? Não entrar muito em detalhe, porque de verdade, Jamile, acho que a gente não tem que... A gente não tem que dar poder a isso, sabe? Mas eu lembro que uma amiga minha era da Umbanda e ela falou, tá, vamos tomar um passe no terreiro? Eu falei, tudo bem, que dia? Ela deu o dia da semana e era a outra semana. E naquele dia, assim, todas as janelas da minha casa tinham trincado. Todas. Sim, sim. E eu tava vivendo foi nesse tempo que eu comecei a viver uma luta, uma batalha, que eu não sabia o que era. Mas uma opressão. A minha fisionomia, eu tenho algumas fotos, eu não conseguia enxergar aquilo. Hoje eu vejo aquelas fotos e eu falei... A minha fisionomia denunciava quem agia por trás de mim.
um olhar totalmente sombrio. Eu lembro que uma vez eu tinha postado uma foto, eu adorava postar foto, e a minha prima, minha intercessora, preciso falar sobre ela, Gabi, ela tá aqui, ela orava muito por mim, ela falava, tá, tira aquela foto, porque o que eu vi ali, apaga, tá? Eu vi algo tão sombrio, e ela era a única pessoa que eu conseguia conversar, com mais ninguém, porque eu via muita verdade nela, e eu não ia pra igreja. Porque eu falei, o que adianta? Eu vou pra igreja, e aí eu sei que amanhã eu vou fazer de novo. Só que assim, eu posso ser tudo. Olha que hipocrisia. Eu falava, eu posso ser tudo, mas eu não tenho pecado de iniquidade. Olha que mentira. Eu falava, eu posso ser tudo, mas pecado de iniquidade eu não tenho. Então eu não vou fazer o que eu tô fazendo aqui agora, e amanhã eu vou pra igreja, e eu sei que eu vou fazer tudo de novo, e Deus vai me perdoar, e eu vou fazer de novo. Não vou fazer isso. Então eu não entrava na igreja. Só que naquela semana foi uma batalha. Pra você não ir nesse terreiro. Agora eu entendo que era pra eu não ir. Sim. E eu lembro que era um domingo, eu tava divorciada, né? Nessa época a gente tava separados, e os meus filhos tinham ido pra casa do pai deles no final de semana. E eu tava sozinha em casa, e alguma coisa dentro de mim gritou, vai pra igreja. E eu falando, eu não vou. Com raiva, eu quebrei copo. Eu tinha fardo de cerveja na minha casa. Eu comecei a beber muito. E eu lembro que uma batalha, eu tomava uma latinha de cerveja, vai pra igreja. Eu tomava outra, vai pra igreja. Era nesse dia que você ia? Não, era tinha passado, ia foi no chegar domingo, seria naquela semana. Vocês iam fazer o que lá mesmo? Então, ela disse que era uma gira, né, de determinadas entidades. Isso. Assim. E aí eu ia tomar um passe. Que é isso, um passe? Olha, eu não sei explicar muito bem o que é, mas não, é como se fosse assim um processo ritual, uma coisa pra te energizar, algo assim. Eu nunca me aprofundei porque de verdade a Umbanda eu nunca falo que me atraiu tanto. Né? Mas eu falei, tá bom, eu vou, né? E você nunca tinha feito isso? Não, eu nunca tinha feito. Só que eu tava assim com a mente totalmente aberta para tudo. Né? Eu não tinha um deus, eu tinha vários deuses. Então, talvez, será que eu não vou me encontrar na Umbanda? Sendo que aquele satanista falou que eu tinha coisas para desenvolver dentro da Umbanda. Será que não é isso que tá faltando em mim? Eu nunca me aprofundei muito bem. E aí eu lembro que naquele domingo, alguma coisa dentro de mim falou, vai pra igreja. E no condomínio onde eu moro, no apartamento, bem na rua, assim, inclusive da janela da minha sala, eu consigo ver a placa da igreja. E eu sempre passava na frente dessa igreja, ouvia os louvores, sabe, bem avivados. E às vezes, quando eu tava voltando do mercado com as sacolas, eu sentia uma vontade de entrar, alguma coisa, sabe, no meu coração, mas eu nunca consegui. E eu lembro que naquele dia, eu falei, eu vou. O culto começava às 7 horas, 7h10 eu saí. Muita luta para eu não ir. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu não consegui entrar. Não conseguia? Não, eu comecei a ficar com uma raiva. À medida que os louvores iam tocando, eu ficava... Porque já estava, né? Já tinha começado, o louvor já estava tocando. E eu fiquei com uma raiva. E alguma coisa ancorou os meus pés ali. Me ancorou. Eu fiquei parada na frente da igreja e o culto rolando. Ministério de louvor tocando, e uma ira, uma raiva, alguma coisa dentro de mim falando, vai embora. Mas alguma coisa segurando o meu pé ali, não vai. E eu lembro que quando eu ia virar para ir embora, para subir a rua de novo para minha casa, para o apartamento, veio uma irmã, colocou a mão assim no meu ombro e falou, olha, ele tá aqui com você também. Pegou uma cadeira, colocou na calçada, do lado de fora da igreja, e eu sentei. E eu ouvi todo o culto. Chorando. Glória a Deus. Prostrada. E eu falei, o que é isso? Eu não entendi assim. Eu me prostrei mesmo. Lá fora. Do lado de fora da igreja. Os carros passando e eu lá do lado, chorando. E eu não conseguia entrar ainda. Às vezes eu queria levantar para entrar, mas não conseguia, Jamília. Eu não sei o que aconteceu. E... eu falei, se tiver o apelo, eu vou. Era uma luta espiritual ali, uma luta. Né? Eu não enxergava. Eu não, sabe, a gente tá tão cego que a gente não entende. Acha que é só algo da nossa imaginação. Né? Não é nada. Não. E aí eu lembro que eu falei, se fizer o apelo, eu vou entrar. Eu vou me reconciliar.
Pensei comigo, se fizer. Não fez. Naquele dia não houve apelo. Sim. Não houve apelo. Aí o que eu fiz? Antes da bênção apostólica, eu levantei, voei para casa. Foi embora. Foi embora. Naquele dia eu dormi bem, porque o que acontece? Eu tinha muito terror noturno e eu não dormia. Eu era um zumbi. Um zumbi. Eu não dormia. Eu vivia fazendo manipulação de energia. Eu vivia enfiada no ocultismo, no satanismo, tendo troca. Eu só bebia. Eu emagreci, eu sou magra. Eu emagreci muito. E os seus filhos? Via tudo isso? Não. Não deixava? Não, eu não deixava. Eu não deixava. Tudo que eu passei, os meus filhos nunca viram. Nunca viram. Eu sempre fazia, principalmente nos dias que eles não estavam em casa ou quando estavam na escola. Adorava que eles estudavam à tarde, que eu podia abrir a geladeira e pegar as minhas cervejas que eu escondia no fundo. E seu ex-marido, ele sabia disso? Sabia, tanto sabia que eu bebia tanto que uma vez eu fui sair com umas amigas. Sim. E me embriaguei. Foi a primeira vez assim que eu fiquei embriagada. E ligaram pra ele me buscar. Olha que humilhação. Ai, meu Deus. Quando ele foi me buscar, ele falou: Tainá, eu nunca vi você daquele jeito. Toda vomitada, sabe? Nossa. Embriagada. Ele falou pra mim: o que você tá fazendo da sua vida? E eu só falava: olha, deixa. Você não tem mais controle, eu não sou mais casada com você, eu sou livre. Então ele via, mas ele não se intrometia, ele não se... Até porque muita coisa também, eu sempre fui muito reservada, sabe? A minha vida, ela nunca foi exposta. Tudo que eu fazia quietinha, sem contar pra ninguém. Eu não precisava que ninguém visse, soubesse. E aí naquela semana, né, eu tinha ido pra igreja no domingo. Naquela semana eu fui pro terreiro. Olha só, saí da igreja pra ir pro terreiro. Chegando lá, a gente parou, né? A gente foi de Uber. E aí o aplicativo parou basicamente na frente do terreiro. E ela me apressando. E olha, uma coisa que me chamou a atenção foi assim. Ela me deu uma lista do que eu não poderia usar. Ela falou: olha, você não pode usar roupa curta, decotada, mostrando seus ombros. Você não pode ir de saia, de shorts curto. E eu olhei aquilo e falei: caraca, que legal! Aí vinha, porque dentro da igreja, as irmãs iam com uns vestidinhos que mostrava até a alma, de tão colado que é. E eu achei, eu falei: ali tem seriedade, gostei. Olha só, eu falei: eu gostei, isso é legal. Eu acho que a Umbanda é o meu lugar. Meu Deus. E ela foi primeiro, né? Ela me explicou, ela falou: olha, a gente vai entrar, eu vou na tua frente pra você ver o que acontece. Aí eles fazem tipo uma defumação. Então ela foi, defumou, e quando ela ia entrar e eu ia fazer, veio uma mulher com muita autoridade, marchando, não sei de qual lugar aquela mulher saiu. Do coração de Deus. Sim, porque foi Deus que mandou aquela mulher ali. Ela apontou o dedo pra mim e falou: aqui não é o seu lugar. Vai adorar o seu Deus. E a minha amiga ficou assustada, porque ela falou: tá, as entidades não envergonham a gente. E creem no mesmo Deus. Só que a forma de chegar até Deus, para eles, é diferente. Sim, sim. Para nós, a gente entende que não tem como chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. Para eles, é outras coisas. Podem crer no mesmo Deus, mas a forma de chegar é diferente. E ela falou: vai adorar o seu Deus. Com muita ira, com muita raiva. Ela? Aquela mulher. Não, aquela mulher. Sim. E a minha amiga falou: você quer entrar? Porque eles não envergonham. E eu falei: não, amiga, eu entendi o recado. Eu vou embora. Ela ficou. Sim. Peguei o Uber de volta. E eu lembro que era uma tarde. Os meus filhos estavam na escola. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei. E eu, com raiva, eu falei: olha, se você, eu não tinha reverência alguma. Mas, quer dizer, me ajoelhei, né? Mas sim, eu não... Era você. Diálogo. Não tinha. Deus não tinha, né? Eu falei pra ele: olha, se você realmente quer fazer alguma coisa na minha vida, faça agora. Mas assim, me mostra o que eu preciso melhorar. Porque realmente o único que convence o homem do pecado
é o Espírito Santo. E eu não estava convencida do que eu estava fazendo era pecado. Mas eu falei, eu nunca deixei de acreditar. Eu só deleguei, eu só entreguei a minha fé, depositei a minha confiança em outros deuses, mas eu sempre acreditei em você. Se você quer fazer alguma coisa na minha vida, começa agora. Eu tô aqui. É pra você que eu tenho que ir. Aquela mulher falou que eu tenho que adorar você, então eu tô aqui. Faz na minha vida. Preenche o que tá vazio, porque tem alguma coisa vazia, é você que vai preencher, então preenche. E ali começou o meu processo de libertação. O Espírito Santo começou assim, sabe, eu comecei a me quebrantar de um jeito. Eu não ouvia louvores na minha casa, eram só frequências, eu só ouvia frequências. E eu comecei a colocar louvores. E tem até um louvor que eu gosto bastante, que eu acredito que é do Matos Nascimento, que eu não vou ousar cantar ele aqui, mas fala assim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Era pobre, perdido, isso mesmo. Sem Deus, Lindo. Sem Jesus. É lindo. Esse louvor é... E ali eu falei... Toca, né? Não, Deus ali... fala grandemente, tremendamente. E eu falei para Deus naquele dia, e Ele estendeu a mão para mim. Sim. Jamile, suja. Eu estava suja. Eu sentia um cheiro que eu não sabia de onde vinha. Eu sempre tive um olfato muito apurado. Sim. Então, qualquer coisinha que estava errado, eu sentia o cheiro. E eu sentia um cheiro de, sabe, carne estragada? Putrefação mesmo. E eu perguntava para as pessoas, você tá sentindo esse cheiro? E eu ficava em casa, parecendo um coelho, sabe? De onde tá vindo esse cheiro? Procurando. E eu fiquei assim por 4 anos com esse cheiro. Meu Deus. Por 4 anos, eu até achei, nossa, será que é a carne esponjosa que tá no meu nariz? Só que quando eu iniciei meu processo de libertação, que eu comecei a expor tudo, eu vi que aquilo era o cheiro do pecado, aquilo vinha de dentro de mim. Então o pecado, ele tem cara, ele tem aparência de pecado, ele tem cheiro de pecado. Só que quem não está em Cristo nunca vai perceber isso. Sim. E eu não percebia. Eu não percebia. E ali eu iniciei um processo de libertação, que foram 3 dias. Acredito que foi o processo mais difícil da minha vida. Eu voltava com dor de garganta, porque eram muitas... O pastor, ele falou que pareciam vozes. Eu gritava e não parecia uma voz, pareciam que eram muitas vozes. E realmente eram legiões. Demônios. Sim. E ele disse que eu quebrei a sala. Meu Deus. E eu não lembro. Sim, sim. Ele falou que eu quebrei toda a sala. Eu chutei as portas. Tinha a porta de entrada e a porta do banheiro. Eu chutei tudo as portas dele. Ficou com a marca do meu pé. O meu corpo tão dolorido que parecia que tinha um caminhão tinha passado por cima de mim. Meu Deus. E realmente eram muitos. Porque eu sabia que eram muitos, porque depois daquele dia eu senti uma leveza. Que sabe quando você tá com seus pés aprisionados? Sim. E você não consegue sair do lugar? Porque depois daquilo, a minha vontade era de começar a pular. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E quando eu tô de óculos, parece que a visão ela fica totalmente limpa. Sim, sim. E foi como se tivessem colocado óculos nos meus olhos. Eu pude enxergar. E aí foi um processo muito difícil para mim, porque veio a autocondenação. Eu falei, Tainá, olha quem você se tornou. Olha a filha que você foi. Olha a mãe, você submeteu os seus filhos a isso. Porque por mais que eles nunca tivessem visto aquilo, eu sujeitei eles ao mundo espiritual. Os meus filhos não tinham cobertura espiritual, não tinha. E aí o que aconteceu comigo na infância, aconteceu com os meus filhos, porque também houve a ausência de paternidade. O meu filho Davi Luca, ele gostava muito de ver conteúdos de bruxaria. Sim, meu Deus. De bruxaria. E como eu já tinha passado pelo processo, eu pedi ajuda, porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu pedi ajuda para minha prima. Ele assistia? Assistia conteúdos de bruxaria. Né, os vídeos de YouTube. Sim. Que aparecia. Aí eu ficava desesperada, eu mandava pro pai dele quando a gente estava divorciado. Depois que nós reatamos o nosso casamento, né, porque aí também tem o processo de restauração. Sim, sim. Nós renunciamos, fizemos oração de renúncia com ele. Mas o meu filho via.
E não só esses conteúdos, mas também conteúdos adultos. Meu filho teve acesso a isso. O mesmo espírito que esteve comigo na minha infância ainda continuava cercando a vida dos meus filhos. Mas você não controlava o que ele assistia? Você tirava, você cortava? O que você fazia para ele não assistir, né? Continuando a assistir aquilo. Então, eu trabalhava em casa, né? Eu sempre fiz home office. Sim. Então, eu sempre dei muita liberdade para eles com o celular. As contas eram todas logadas no meu e-mail. Sim, então, eu tinha acesso a tudo que eles assistiam. Sim. Só que ele apagava o histórico. Ele apagava o histórico. Ele tinha quantos ele anos? Tinha já? 8 anos. Já sabia, já tinha um entendimento. Já, muito inteligente, né? As crianças de hoje em dia, muito inteligente. E ele apagava o histórico. Depois que eu fui ver, porque começou a aparecer conteúdos relacionados. E eu falei, será que eu... Aí eu fui perguntar pro Matheus. O Matheus, ele não mente. Sim. Falam que criança mente, o meu não mente. O irmãozinho dele. O mais novo. Eu falava, filho, você tá vendo? Ele falava, não, mamãe. Sabe, sempre com muito temor. Ele falava, não. Eu falei, então é o Davi. Aí eu ia confrontar ele. Davi, você tá assistindo? E ele negando até o final. Só que aí teve um momento que não deu. Sim. Sabe? Afunilou pra ele. Ele teve que confessar. E aí iniciou, né? Passei pelo meu processo de libertação. Não foi fácil, né? Porque sozinha, vivendo, não vou dizer retaliação, mas vivendo todo o ataque. Eu não tinha cobertura alguma. Eu não congregava. Eu não tinha nenhuma cobertura espiritual, não congregava. Sim. E houve um evento que ali me aproximou de Deus, mesmo. Em abril de 2024, o Senhor recolheu meu pai. E esse ainda, né, é muito recente, né? Sim, sim. Vai completar um ano agora, dia 26, que o meu pai, ele faleceu. E quando o Senhor recolheu meu pai, eu lembro que eu me ajoelhei de novo no meu quarto. E eu falei, o Senhor tirou tudo o que eu amava. Tudo. O meu pai, o Senhor tirou o meu pai. Eu amava ele. E foi um processo assim tão difícil. O luto para mim foi tão difícil. Mas eu falei para Deus, eu falei, Senhor, mas eu não vou te rejeitar. Eu não vou te rejeitar. Então esteja comigo, porque eu não vou conseguir suportar isso sozinha. Esteja comigo. A forma como meu pai partiu, assim, não foi algo que eu aceitei bem, eu me culpei muito. Meu pai estava na minha casa. Sim. Ele foi levado para um hospital, para uma UPA do lado da minha casa, e eu me senti tão mal, porque eu fiz de tudo que eu podia fazer para tirar meu pai daquele hospital, para ele receber o tratamento. Sim. Eu fiz tudo, eu lutei. Eu lembro que eu tentava barganhar com Deus. Me leva, não leva ele. Senhor, por favor, não leva meu pai. Olha, se o Senhor não levar meu pai, eu vou fazer tal coisa. Eu prometo que eu vou me entregar, eu prometo. Mas não tem que ser promessa isso. Me render aos pais de Deus, eu não preciso fazer promessa, eu tenho que viver isso. Não por algo, não para Deus segurar algo aqui para mim, mas é porque eu quero me encontrar com Jesus. Então eu precisava me render, eu precisava viver verdadeiramente na presença do Senhor. E ali eu comecei a ter sede, uma sede que não tinha nada que cessasse aquela sede dentro de mim. E foi quando eu falei, agora eu vou me aprofundar. E eu chamei a minha prima, a minha intercessora, e falei para ela, Gabi, quero congregar, quero ir para a igreja. Eu já passei pelo processo de libertação, mas eu quero ir. E eu lembro que ela falou pra mim, você vai voltar. E ela tinha falado pra mim, tá, joga os livros fora. Em uma ligação. Quando eu tinha as minhas batalhas, eu ligava pra ela, Gabi, olha, eu falava tudo. E Deus revelou pra ela sobre os livros que eu tinha. Que eu ainda tinha, né? São Cipriano, tava tudo guardado. E ela falou, joga os livros fora. E eu falei, não, mas eu não tenho livro não, mas pode deixar, eu vou ver aqui. Eu tinha, porque eu fiquei com vergonha de falar. Porque na realidade, como era algo que estava muito fundamentado, era algo que estava muito presente em mim, muito enraizado, não foi um processo assim que foi rápido. Durou meses, então eu fui tendo que... Eu parei,
eu fazia muito a cartomancia, né? Então, tudo eu consultava uma cartomante. E eu precisei ir deixando isso aos poucos. Isso. Foi um processo, mas aí ela falou pra mim, joga os livros. E Tem um propósito. Então, perdão, tem um processo. Tem. As pessoas pensam, quem já viveu dessa forma que você viveu, tudo mais, eles pensam que isso é um dia, né? Não é. Mas é um processo. É um processo. Dias, é meses. Meses. Né? Depende do que você... que tá ali, né, em você. Sim. O que você viveu, o que você fez. E foi muitas coisas. Foram coisas, assim, muito, muito pesadas, sabe? Foram... a prostituição, Sim. o alcoolismo, uma pessoa que era conhecedora da palavra de Deus, que já tinha passado por um processo de libertação, ou seja, eu vivi exatamente o que a Bíblia diz. Se você deixa a sua casa vazia, Satanás ele anda por lugares áridos, e quando ele se cansa, porque ele só tem abrigo, ele só tem descanso em nós. Isso. Ele precisa de um corpo. Sim. A Bíblia fala isso. Ele anda por lugares áridos e quando ele se cansa, ele volta. Se a casa estiver limpa, mas vazia, o que ele faz? Traz outros 7 vezes piores. Ou melhor, traz outros 7 ainda mais piores. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha passado pelo processo de libertação, eu deixei a casa limpa, só que vazia. E quando ele voltou muito pior, com mais 7. Então, o processo de libertação para mim foi muito humilhante. Eu nunca, os pastores eles nunca falaram para mim o que aconteceu. Então, Sim. enquanto eu estava inconsciente, eles falaram algumas coisas, Sim. assim, olha, Tainá, eu lembro que eu abri os olhos e eu vi tudo destruído e o pastor cansado, com as mãos estendidas e a pastora me segurando, minha filha, e ela cansada. E quando eu olhei para ele, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, senta, toma uma água. A gente vai cobrir tua vida, vamos orar por você. Mas eu não congregava na igreja deles, sim, né? Sim. E... como é bom, né? Você não congrega, mas eles estão dispostos a ajudar. Isso é amar. Né? Isso é amar, cuidar. Não só a Cristo. Isso. Mas é justamente por amar a Cristo, a gente entende que a gente precisa ajudar as pessoas. Sim. Se alguém pedir, ora por mim. Não tenha medo, não tenha vergonha de orar. Isso. Mas eu não sei orar. Começa a falar, deixa o Espírito Santo fluir. Isso. Às vezes aquela pessoa precisa de uma oração. Jamile, quantas vezes durante esses anos em que eu estive afastada dos caminhos do Senhor, as pessoas tiveram oportunidade de ministrar sobre a minha vida. Sim. Eu já sentei com pessoas que eram da igreja, mas que bebiam junto comigo. Meu Deus. Que não eram, não era exemplo. Então, hoje, assim, isso pra mim tem um peso. Se alguém fala, ora por mim, eu oro. E realmente, assim, os pastores, eles são pastores mesmo, que pastoreiam ovelhas, que amam vidas. Né? E eu confesso que uma das coisas que eu senti muita resistência até pra voltar, pra começar a ir pra igreja, foi justamente o exemplo que eu via. Né, como eu mencionei, as pessoas que poderiam ter falado de Cristo para mim, né, falado, olha, Jesus te ama, Ele tá te chamando, volta. Eu já ensinei pessoas do altar mesmo, sabe? Sim. A fazer simpatia. Né, porque como eu tinha as simpatias que eu fazia, as manipulações, até porque eram com muita conjuração, Sim. tinha muito poder, muita força, e acontecia... Várias pessoas, assim, como que é? E eu lembro que essa pessoa, essa era uma irmã, né? Uma moça que ministrava no altar. Meu Deus. Eu acho que ela até estava, não sei se foi para uma entrevista de emprego, eu não me recordo ao certo. Não, foi para a área financeira. E eu ensinei a fazer uma simpatia onde para mim não faltava dinheiro. Eu falei, faz tal simpatia. E eu vi os stories dela... na igreja, assim, sabe? Aquele vídeo bonito dela levantando a mão e ministrando, adorando. Eu falei, que lindo. E eu era tão debochada que eu falava, será que ela entregou o dízimo ou ela deu a oferta com dinheiro que eu ensinei ela receber aquele dinheiro com a simpatia? Eu falava, então eu fiquei totalmente resistente.
totalmente resistente à igreja. Porque eu via, assim, uma hipocrisia, eu não via Cristo nas pessoas. E eu achava que aquilo que eu estava vivendo, o ocultismo, as pessoas totalmente próximas. E tem muito, né? Tem muita gente que pratica essas coisas, né? E tá no altar. E tá no altar, adorando a Deus, hoje, louvando. assim, eu tenho um temor que eu falo, se você sabe que tem algo que você está vivendo, seja um pecado de iniquidade, algo no teu pensamento, não sobe no altar. Não pega no microfone. Não ministra na vida de outras pessoas. Isso. Tenha temor. Ai, mas porque eu estava fazendo isso? Eu não tenho dúvida que naquele dia, enquanto aquela moça estava ministrando, eu não tenho dúvidas que vidas foram alcançadas através do louvor. Mas tem uma cobrança. Depois o Espírito Santo, ele cobra. Certeza. É sério isso. Altar é lugar de santidade. Sim. Hoje em dia as pessoas sobem no altar para serem vistas, para serem aplaudidas. Tem consequências no Mas final. esquecem que o foco não são elas. Sim. É Deus. Sim. O alvo é Cristo, é Isso. Deus. As pessoas se esquecem disso. Isso. E sabe, Jamile, por mais que eu estivesse vivendo tudo que eu vivi, eu ainda tinha, sabe, esse feeling de falar, eu não vou fazer isso. Eu tinha mais temor, eu que estava no mundo. É por isso que falo, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né? Não que o que eu fazia estava prudente, mas eu tinha consciência, eu me recusava a ser igual quem estava dentro da igreja, ministrando, mas com pecado de sexualidade. Pessoas que saíam do motel, quantas vezes eu vi pessoas que saíam de dentro do motel e ia direto para o altar. Meu Deus. Jamile, eu uso ele como exemplo, mas eu sei que o Espírito Santo mudou, transformou a vida do meu esposo. Mas quantas vezes o meu esposo subiu no altar e só eu sabia que aquilo não era o que ele estava vivendo. E eu comecei a me afastar muito, porque eu falava, olha como ele é no altar, olha que bênção. Mas olha como é dentro de casa. Isso afasta as pessoas de Cristo. Sim. Afasta. E eu fui me afastando. E assim, só retrocedendo um pouco, quando eu tentei suicídio, eu lembro que assim, que um dos mais marcantes foi, eu era casada, e houve a ingestão de medicações junto com veneno. E eu apaguei. Meu Deus. Eu apaguei. E aí eu quero falar sobre a importância da intercessão. Eu sou intercessora, e hoje eu entendo qual que é o peso que o meu chamado carrega. Né? Intercessor, ele não apenas, ele não faz uma oração, né? Não é uma oração simples, superficial. É onde você entra num território espiritual e você intercede a Deus por aquela vida. E eu vi o espírito da morte ali, sabe? Eu tive que fazer uma lavagem, mas eu fiquei apagada. E eu senti o espírito da morte naquele lugar. E, infelizmente, aquilo não foi o bastante. Aquilo não foi o suficiente para eu falar, olha, eu preciso me arrepender, eu preciso me render. Não foi. Você teve contato com a sua prima, né? Que depois disso que você estava no hospital. Sim, sim. Você comentou comigo, ela né? Ela foi até o hospital, ela intercedeu por mim. Minha prima foi a minha... Eu tive a minha mãe que intercedeu, mas assim, a minha mãe, ela orou por aquilo que ela sabia. Sim. E ela não sabia muito. Já a minha prima sabia tudo. Você contava Eu contava. tudo. Porque, exatamente pelo que eu falei pra você agora. Eu via Cristo nela. Sim. Ela não era uma pessoa que precisava falar. Sabe? Falar, olha, porque eu sou, porque eu vou na... Ela não precisava falar, mas eu via Cristo no comportamento dela. Eu li a Bíblia através da vida da minha prima. E eu não tô falando isso só porque ela tá aqui, não, mas eu vi isso... E a prova disso é porque ela foi a única pessoa que eu consegui contar. Que eu consegui expor as coisas, confessar os meus pecados. Confiar também, né? E aquilo, a gente precisa confessar para Deus, mas a gente também precisa confessar uns aos outros. E a minha prima foi uma das pessoas que mais intercedeu por mim. Nem todos, viu? A gente pode confiar e confessar tudo, né? Principalmente, olha só, voltando nessa questão da igreja... Sim. Uma das coisas que me deixou assim muito resistente também à igreja, que me feriu muito, foi as coisas que eu ouvi e eu vi. Como eu falei pra você, eu sempre fui muito curiosa
Eu sempre gostei muito de estudar, de buscar conhecimento. E eu, devido a isso, muito observadora. Então eu observava tudo. Sim. E algo que acontecia aqui, que a gente mencionava com o pastor falava para os mais chegados, que não eram chegados a nós, e toda a nossa vida era exposta. Meu Deus. Eu não esqueço até hoje de uma discipuladora, e isso também mostra a importância de até na escolha de líderes, ter o direcionamento de Deus. Sim. Porque eu acredito que todos temos chamado. Não são os mais queridos, não são os mais capacitados, todos temos chamado. Sim. Mas para a gente exercer o nosso chamado, a gente precisa se preparar. E nem todos estão preparados. E eu lembro que uma discipuladora, ela estava cuidando de vidas, ela cuidava de vidas. O meu esposo, ele trabalhava com uma determinada cantora, muito famosa, e ele viajava muito. E nessa época, para não ficar sozinha em casa, eu ia para casa dos meus pais, que moravam em um sítio. Eu adorava ir para lá. Adorava, sabe? Era um ambiente tão gostoso. Eu adorava ir para lá. E quando nós voltamos, e aí foi quando aconteceu essa primeira, né, esse envolvimento que ele teve com uma pessoa dentro da igreja. Lembra que eu falei que todo mundo sabia menos eu? Essa discipuladora, ela sentou comigo, e ao invés de ela me acolher, de ela me amar, de ela, olha, instruir, né? Olha, vocês precisam fazer isso agora, você precisa perdoar. O perdão não é fácil, ele também é algo que precisa ser construído. Ela falou pra mim assim, olha, quando você sai da sua cama, que você deixa ela vazia, você tá dando lugar pra outra deitar. Meu Deus. Então, assim, se o seu esposo te trair, o problema é seu. Foi você que deu lugar para... É isso que as pessoas têm dito dentro das igrejas. Misericórdia. Para acabar mesmo com a pessoa. E aí, eu que já era toda, né, ressentida, tinha tantas questões, eu comecei a ter vários complexos dentro de mim, e isso me afastou de Cristo. E depois, né, que eu já tinha passado pelo processo de libertação, que eu estava disposta realmente, porque eu falei, agora eu tomei uma decisão e eu preciso permanecer, principalmente porque meu pai já tinha falecido. Então, eu achava injusto um homem que era tão temente ao Senhor, um homem que amava Deus acima de todas as coisas. O meu pai, ele nunca se apegou a nenhum bem material. O meu pai, o versículo que ele mais falava para mim, filha, é melhor obedecer do que sacrificar. E aquela mulher, dentro daquele terreiro, falou para mim, vai adorar o seu Deus. Eu obedeci. Sim. E eu falei para minha prima, olha, eu quero voltar para Deus. Agora, em espírito e em verdade, de uma forma que eu nunca fiz, me rendendo, e eu sentia uma sede que nada saciava a minha sede. Eu sentia uma fome da palavra, e eu comecei a buscar. Antes o que era tão superficial, começou realmente, sabe, a ter uma profundidade. Aí veio a libertação, né? Aí veio a minha libertação. O processo. Os pastores orando por você, como você falou. Sim. Aí também eu já estava, né, congregando uma igreja, então eu estava participando de tudo, os meus filhos, né, a gente começou a ser inserido, os meus filhos adoravam ir à igreja, sabe, na escolinha. Que prazer, eles vinham, né? E tão inteligentes, sabe, absorviam tudo, e eu falei, graças a Deus, o Senhor guardou a vida dos meus filhos. E aí começou uma cura dentro de mim, o Espírito Santo me curou. E aí ele curou o meu casamento. Glória a Deus. 4 anos de divórcio. Meu Deus. Nós tivemos uma primeira aproximação. Ele Como voltou. Que foi? Eu sempre amei muito ele, assim, tanto que eu tentava preencher também algo que eu amava muito nele. Sim. Né? Meu esposo, apesar de tudo, ele sempre foi muito, muito companheiro, sabe? A gente fazia tudo junto. E eu lembro que ele se aproximou, mas infelizmente não deu muito certo, ele foi embora de novo. Mas eu entendi que ele não permaneceu porque Cristo não estava ali naquele momento. Então, um retorno sem Cristo, e a gente ia repetir os mesmos padrões.
Ele precisava também passar pelos processos dele. Sim. E aí eu lembro que eu falei pra minha prima, né? Eu falei, prima, minha melhor amiga, né? Assim, por mais que a gente tinha uma questão de distância, né? Ela mora em um lugar, eu moro em outro, mas a gente sempre se falava. E eu falava, prima, então, alguma coisa tá ardendo no meu coração pra ter o meu casamento de volta. E ela falou, olha, tá, eu vou te apoiar, só que ora, pra você não se ferir, porque ela viu o quanto eu me feri, o quanto os meus filhos se feriram com o divórcio, né? Foi um processo muito doloroso para todos nós. E aí eu comecei a buscar Deus e orar muito. Eu estava vivendo um mergulho, uma imersão, algo assim tão gostoso na presença de Deus. Eu nunca tinha vivido aquilo. Aquele vazio. E olha que incrível isso, que eu tive a paternidade de Deus, algo que eu nunca tive. Eu tive na infância a paternidade do meu pai. Só que a partir dos 8 anos, eu não sabia o que era ter um pai. Apesar de meu pai sempre me amar muito, sempre cuidar de mim, eu ainda me sentia muito vulnerável. Eu ainda me sentia aquela menininha pequena, aquela tainazinha de 8 anos, sabe? Que só queria o amor. Sabe, que só queria a atenção dos meus pais, que só queria o abraço. Você tem sua filha. Como é gostoso sentar no colo da tua mãe. Eu não tinha isso. Porque a minha mãe, ela teve que se doar muito pro meu pai. Sim. E eu senti isso da parte de Deus. Eu senti essa paternidade. O Espírito Santo me curou. Eu fui para um encontro com Deus. E orando pelo meu casamento. Em silêncio. Eu não contei pra ninguém. E o meu filho, Mateus, de 9 anos, ele é intercessor. E eu faço cartas para Deus, né? Sim. E eu fiz cartas, escrevi, e todos os dias eu orava sobre aquelas cartas. E declarava. Eram como se fossem orações direcionadas. E o meu filho veio e falou, mamãe, o que é isso? Eu falei, filho, isso daqui é cartas que a mamãe faz para Deus. E a mamãe ora. E ele falou para mim assim, eu quero fazer também. Eu falei, então vamos fazer, poxa, que legal, né? Vamos sentar eu, você e o seu irmão e a gente vai fazer, todos nós em família. Éramos só nós 3. E sentei na frente deles, não houve conversa, foi um momento só deles, ali de conexão também. E quando eu peguei as cartas para ler, eles tinham os pedidos, né? Sim, de oração. Sim. E no final da carta de cada um dos dois, e não foi combinado porque eu estava na frente deles, eles não combinaram aquilo. Estava escrito assim, Papai do céu, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso do Mateus. O leão da tribo de Judá. Traz o meu pai de volta para casa, para eu e a minha casa servir ao Senhor. Oh, meu Deus. Que lindo. E o do Davi a mesma coisa. Sim. Papai do céu, traz o meu pai de volta para casa pra gente ser uma família feliz. Então, Jamile, eu vi o quanto a falta da paternidade na vida dos meus filhos estava sendo drástica, sabe? Porque eles sentiam falta de um pai. E talvez se o meu esposo não tivesse voltado para casa, aquilo iria possivelmente se repetir na vida dos meus filhos. Por mais que agora eles tivessem uma mãe servindo a Deus, buscando ao Senhor de todo o coração, nada iria suprir a ausência paterna. Isso não é eu que estou falando porque eu vivi isso. Sim. Mas existem muitos estudos que comprovam que a ausência paterna na vida de um indivíduo gera um looping de eventos de destruição. Então, pessoas que se sentem muito rejeitadas, que têm complexo de inferioridade, se você sentar com ela e perguntar da vida, ela vai falar que não teve pai. Uma pessoa muito agressiva, se você sentar de repente para conversar, vai falar a falta que o pai fez. Tem um menino no condomínio onde nós moramos, que ele começou a proferir muita palavra contra a vida dos meus filhos, sabe, xingando eles. E eu falei, poxa, mas por que esse menino tá fazendo isso? Menino de 14 anos. Os meus filhos são crianças. Depois eu fui pesquisar, né, ali dentro do condomínio, perguntar quem é a mãe desse menino. A gente descobriu que a mãe é divorciada, trabalhava o dia todo
E o menino não tinha pai. Eu falei, tá explicado. Tá explicado porque ele é agressivo. Sim. Ensinei os meus filhos a orar por eles. Mãe, mas tá me xingando. Eu falei, então você vai orar. Mãe, mas quando me xingar, aí eu falei para os meus filhos, vocês vão orar por esse menino. E eles estão orando, inclusive. Eu falei, esse menino não vai me xingar. Mas eu fui para um encontro com Deus em agosto. E nesse encontro, assim, o Senhor me selou. Né? O meu ministério ele foi restaurado. Voltei a orar em línguas, algo que há muito tempo eu não fazia. E aí o meu esposo voltou, transformado. E hoje eu posso falar para você que, assim como o meu filho pediu na carta dele, o Senhor ouviu. Sim. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E eu não poderia, Jamile, deixar de mencionar sobre isso. Né? Eu sei que eu falo bastante. Não, pode falar. Mas tem que falar tudo. Né? Isso é algo que o Espírito Santo está queimando dentro de mim há tanto tempo. Quando eu passei pelo processo de libertação, eu buscava em lugares muito rasos, sabe? Eu voltei para Deus, mas eu ficava muito no superficial. E eu sempre gostei muito de fazer devocional. E, inclusive, devocional hoje é uma coisa que está muito em alta, né? Sim, e eu acho muito interessante. Tem vários, né? Tem o café, tem um banquinho agora que é uma Bíblia, mas essa Bíblia, o autor ele fica 1 minuto sentado num banquinho fazendo reflexões profundas da Bíblia. E aquilo as pessoas tomam como devocional. E eu acho bem interessante, porque é um ponto de partida para a gente buscar algo mais profundo em Deus. Sim, sim. O problema é quando 5 minutos, 10 minutos, é tudo que a gente tem em Deus. E era o que eu tinha. Eu não tinha profundidade. E eu, de verdade, não acredito que 5 minutos do nosso dia é o suficiente para gerar, para formar alguém segundo o coração de Deus. Eu realmente não acredito. A gente está vivendo uma tendência, assim, que tem muitos vídeos curtos, é o que a gente mais vê. Vídeos curtos, frases motivacionais, devocional em pílula, que é basicamente uma mensagem rápida, prática, objetiva, porque a nossa geração ela está muito acelerada. A gente faz tudo com muita pressa, muito rápido. Não precisa. 24 horas não é mais o suficiente. E essa geração quer tudo muito mastigado. Então é um devocional que tem um versículo-chave, um resumo daquele versículo, uma frase motivacional e uma oração. Só que sem profundidade, sem confronto, sem arrependimento, sem transformação. Eu falo pra você que eu só fui curada. É muito fácil viver libertação. É muito fácil, não é difícil. A gente que complica. Sim. Eu só fui transformada quando eu entendi que para eu ser transformada, eu precisava viver em uma profundidade com Deus. Sim. E eu me rendi aos pés do Senhor. E, de verdade, a gente vê muito melzinho na chupeta. Essa é a realidade. As pessoas, elas se esqueceram da mensagem da cruz. Sim. E eu não posso deixar de mencionar sobre o meu testemunho, porque o Espírito Santo está queimando isso dentro de mim, então é melhor obedecer do que sacrificar. Isso. Eu não posso deixar de mencionar o meu testemunho sem falar sobre a cruz. Porque se não fosse pela cruz, eu não estaria aqui. Sim. Se não fosse Jesus, se não fosse aquele sacrifício, eu não seria liberta. Eu não seria transformada. E a nossa geração, que é tudo tão mastigado e não quer viver uma profundidade, as pessoas querem um Deus que só acolhe, um Deus que só aqui, meu filhinho. E ele faz isso. Só passa a mão na cabeça, né? Mas não quer um Deus que transforme. O Espírito Santo, durante o meu devocional, porque agora eu entendi o que é devocional, e o devocional é a Bíblia. É a palavra. Sim. O Espírito Santo mencionou algo para mim, sussurrou no meu coração. O apóstolo Paulo, ele menciona na carta 2 Timóteo 4:3, se eu não me engano. Haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ou seja, as pessoas não suportarão ouvir a verdade.
o verdadeiro ensinamento. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas querem vida sem morte. Elas esquecem que para que acontecesse a ressurreição, houve primeiro o quê? A crucificação. Sim. As pessoas querem pão sem fermento, ou seja, elas querem pureza, santidade, sem a cruz. Elas querem a libertação, querem ser libertas, mas elas não querem passar pelo o processo necessário para a libertação. Sim. Sabe por quê? Porque elas esqueceram que libertação é processo, não é evento. É processo. Como que você quer a luz para a sua vida, mas você não quer que essa luz revele a sombra? Ou seja, aquele pecado de iniquidade, aquilo oculto, como por exemplo era comigo. Sabe? Isso daqui ninguém pode saber. Não tem cura se não houver exposição das feridas. Então as pessoas esqueceram que o verdadeiro evangelho é cruz, é espada e não é açúcar, não é melzinho na chupeta, como eu mencionei, é sangue. Isso. É rendição, Isso. É confissão, é quebrantamento, é arrependimento. Sim. Não tem como você falar que você serve a Jesus, mas você tem a vida do mesmo jeito. Porque quando Jesus entra, ele transforma. Ele transforma. Glória a Deus. Eu vivi um tempo da minha vida de tanta hipocrisia, eu não conseguia enxergar isso. E quando eu me aprofundei em Deus, eu entendi tudo. Eu falei, estava aqui o tempo todo, mas eu estava tão cega que eu não vi. É Gálatas, eu acredito que é Gálatas 3:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que quem quer seguir Jesus, quem quer andar com Jesus, tem que morrer. Tem que morrer. As pessoas, elas estão querendo tudo, mas elas não querem entregar nada. Sim. Se o seu devocional, se o seu momento com Deus não gera em você arrependimento, confronto, rendição, confissão, o mundo espiritual, ele funciona debaixo de rendição, confissão Sim. e fé. Isso. Se o seu devocional, se o seu momento com Deus não gera isso, eu vou fazer uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Você está alimentando o seu espírito ou você está acalmando a sua consciência? E eu vou reformular dentro de um versículo. E ele perguntou assim para mim: você está comendo pão? Você está vivendo de migalha espiritual? Ou você está vivendo, você está sendo alimentada de toda palavra que procede da boca de Deus? Jamile, a mensagem da cruz não cabe em 5 minutos do meu dia. Não cabe em 10 minutos do meu dia. Porque ela foi lenta. Ela foi dolorosa. Sim. Ela foi humilhante. E quando a gente fala da cruz, o nosso coração, ele quebranta. Glória a Deus. Porque ele foi humilhado. Porque aquela cruz, ela não era para ele. Ela foi feita sob medida para mim. Se você se aprofundar em como foi a crucificação de Jesus, você vai ver que ela foi altamente dolorosa. Muito. Eu vi uma pesquisa de um médico que ele disse que não tem como alguém ter suportado aquilo, mas ele suportou. Então, para um Senhor que foi crucificado, que derramou o seu sangue por mim, que estava ali na cruz e disse: está consumado. Ele não merece 5 minutos da minha vida. Ele não merece 5 minutos do meu dia. Ele merece a minha rendição total. Porque a mensagem da cruz é um chamado à rendição total, não parcial.
O Espírito Santo, ele fez naquele dia que eu voltei daquele terreiro. Eu coloquei esse louvor. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. E eu li Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com você e você comigo. Isso revela comunhão, intimidade. Sim. O Espírito Santo, ele não quer fazer uma visita. Ele não quer um café na varanda, sentado num banquinho. Ele quer habitar. Isso. Permanecer é habitar. É Sim, isso que o Espírito Santo sim. quer. Ele quer habitar. Então, o mesmo convite que o Espírito Santo fez para mim naquele dia, eu imagino, e foi o que eu senti na hora, ele batendo na minha porta e eu ali quebrantada, de joelhos, ouvindo aquele louvor. E ele não só batendo, como me chamando, filha, me chamando pelo meu nome. Tainá, minha filha, eu estou aqui. Eu quero ter profundidade com você, eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão. Esse mesmo convite que o Espírito Santo fez para mim, ele faz a todos nós. Então larga o banquinho, deixa o banquinho de lado, levanta, mergulha profundo em Deus, sai do raso, deixa as pílulas motivacionais. O Espírito Santo, ele não dá pílula motivacional para ninguém. Ele dá uma espada que penetra alma e espírito. Você quer viver transformação? Você quer viver cura? Se renda. Deixa a luz trazer toda a sombra à tona. Glória a Deus. A intimidade com Deus, o verdadeiro evangelho é cruz. O verdadeiro evangelho nos confronta, faz a gente encarar os nossos pecados, expõe o nosso orgulho. Eu fui totalmente exposta. Eu tive que falar tudo. Não foi fácil, foi muito humilhante para mim. Me falar com quantos homens e ter que confessar, tem que falar o nome daqueles homens. Eu me deitei. Eu fiz alianças de alma. Eu ter que falar o nome das pessoas que eu fiz manipulação de energia para prejudicar. Eu ter que orar pelas pessoas. Eu ter que confessar tudo. Foi uma das maiores exposições. Mas hoje eu posso falar para você que valeu a pena. Sim. O Senhor, ele faz esse convite para nós. Mergulha profundo. Se você é alguém que, assim como eu, se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor, ele te chama. Glória a Deus. Vem, eu tô na sua porta. E não apenas batendo, mas te chamando pelo nome. Ele te chama. Ele chama você para sair do raso, para viver algo mais profundo nele. O Senhor tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Foi pela cruz. Jesus, no livro de João, ele revela quem ele é. Pelo menos 7 vezes. Eu não sei se eu vou lembrar todos, me ajudem aí. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Antes de Abraão, eu sou. E é o eu sou quem sou que bate na sua porta e te convida. Vem, abre. Deixa eu ter profundidade com você. Deixa eu ter intimidade com você. Deixa eu ter comunhão com você. Amém.